Olá, meus caros! Sejam bem-vindos ao Dirigível da Ciência e Tecnologia. Vocês devem estar se perguntando o que um faraó está fazendo aqui. Pois bem, esse canal tem como objetivo mostrar para vocês que muito do que se faz nos dias de hoje, no passado, eram coisas que a gente praticava sem mero conhecimento científico. Se você quer nos conhecer, venham junto conosco. Nosso Dirigível da Ciência está prestes a partir. Senhor maquinista, pirâmides, todos apostos, nosso Dirigível das Ciências está começando. Pois bem, hoje qual será o assunto que iremos falar? Andei pesquisando em minhas viagens que se fala de uma coisa chamada robótica e procurei nos registros da Biblioteca de Alexandria e isso não constava. Pois então trouxemos uma pessoa especializada nesse assunto, que é o Alex da Atitude TR do Labirinto, e ele vai falar para vocês o que é robótica, o que é educação e como trabalhar isso com as novas gerações. Venham conosco no nosso canal Dirigível da Ciência. Sejam bem-vindos, eu sou o Faraó Tuti. Te espero em nosso programa. Olá pessoal, está sendo um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Alex, eu sou biólogo de formação, estudei toda a minha vida na rede pública, então primeiro escola da Prefeitura de São Paulo, depois escola estadual de ensino médio e aí acabei fazendo faculdade pública também, me formei pela USP e hoje eu atuo com educação tecnológica, né? Assim, eu procuro ensinar as pessoas que a tecnologia, a ciência e a tecnologia são coisas que fazem parte da vida de todo mundo, tá? São coisas que estão no nosso dia a dia. E aí, respondendo a pergunta de vocês, né, do porquê como é que é trabalhar com jovem, com adolescente, é tranquilo, porque na verdade é uma geração que já cresceu inserida na tecnologia. Eles desde pequeno têm acesso a televisão, telefones, internet, uma série de mídias, uma série de materiais produzidos num ambiente quase que virtual, então para eles é uma coisa extremamente normal e fácil. O que a gente procura fazer, na verdade, é direcionar esse uso pela molecada. A gente ensina algumas coisas que são fundamentais, então no caso, quando estou dando uma aula de robótica, tem alguns princípios de eletrônica que a criança tem que saber para poder entender como é que funciona um carrinho, por que o carrinho vai para frente, como é que ele faz uma curva, como é que as coisas funcionam, como é que funciona uma máquina, o que faz uma fábrica funcionar, né? Essas coisas a gente acaba passando. E conceitos de programação, que no fundo é muito mais uma lógica, uma maneira de pensar, né? A gente procura falar para a molecada pensar como um matemático, quer dizer, a gente tenta dar aula de matemática sem números, muitas vezes. A ideia é que ele entenda um conceito, porque na verdade todo mundo fala, nossa, programar é difícil, é impossível. Não é. Hoje em dia, ensinar uma linguagem de programação é uma coisa muito simples. Você encontra plataformas gratuitas, o próprio MIT, Scratch, né, para crianças que assim que elas aprendem a escrever, a ler e escrever, elas já conseguem fazer seus primeiros programas, criar seus jogos de computador, por exemplo. Tá? São linguagens feitas em blocos, onde ele entende o conceito. Porque no fundo qualquer pessoa consegue programar. E a gente faz programação o tempo inteiro também. É só entender como é que isso funciona para poder levar para a vida prática. O difícil, muitas vezes, é fazer essa transposição. E é isso que a gente tenta fazer com os jovens e adolescentes. Mostrar para eles que não adianta ficar só no campo da teoria, que aquilo que ele aprende na escola, na vida dele, ele pode levar para a vida prática. A ideia de ensino transversal, ela está embutida em qualquer tipo de pensamento de ensino hoje. Na verdade, você só divide por disciplinas, né, porque é mais fácil para poder passar o conteúdo. Mas na prática, quando você pensa no que se chama de aula de robótica hoje, né, você trabalha o tempo inteiro com várias áreas de conhecimento. Você usa comunicação, você usa matemática, você usa conceitos de história, você usa conceitos de geografia. Na verdade, não mudou. No fundo, o que a gente faz hoje, ensino com a robótica, ou com o que se chama de robótica, é a mesma coisa que se fazia no tempo das pirâmides.
Isso não teve alteração, que a gente foi colocando novas coisas para resolver os mesmos problemas. E aí isso usa qualquer área do conhecimento que estiver disponível. Não existe uma separação real entre as coisas. Não é um desafio. Na verdade, o grande problema das pessoas com matemática é que elas pensam que matemática é fazer conta. E matemática não tem nada a ver com fazer conta. Os cálculos fazem parte de um contexto, mas quando você aprende o pensamento lógico, quando você entende como é que funciona o pensamento lógico, você aprende tudo que você precisa saber sobre matemática, inclusive como resolver as equações, como resolver as contas, aquilo que aparece. E o que a gente trabalha no tempo inteiro nas aulas de robótica, ou de alfabetização tecnológica, como eu prefiro dizer, são a lógica. Como é que você adquire conhecimento para responder aquilo? Como é que você resolve? Qual é o truque para chegar? Então, matemática não é um problema. Muito pelo contrário, está ali embutido e você aprende coisas que, no fundo, serão utilizadas depois para resolver as questões matemáticas. Não tem diferença. Na verdade, quanto mais novo, ele acaba pegando por uma brincadeira um pouco mais lúdica. A grande diferença, se é que existe uma, é que, no fundo, a criança mais nova ela vai querer fazer o próprio brinquedo. Ela vai construir o brinquedo dela de alguma forma. Porque, assim, o que é mais divertido? Eu ter um carrinho de controle remoto ou eu construir um carrinho que eu possa controlar? E aprender a controlar este carrinho? Talvez essa seja a grande pergunta que você se faz para poder apresentar o material para a criança. Você poder apresentar para a criança o que vai ser feito. Então não tem realmente uma grande diferença. Para a criança, a ideia é que ela veja aquilo como diversão, mas tendo um fim, enquanto que o adolescente, ele já vai pensar no fim, por que ele está fazendo aquilo. Talvez, se eu tiver que trazer uma diferença para isso, é essa. Enquanto a gente parte do lúdico, no outro, como ele já está preso no lúdico, ele já conhece aquilo, já sabe o que é, ele vai aproveitar aquilo para fazer coisas diferentes ou para encontrar um objetivo final. Dentro da Atitude Terra, a gente tem uma proposta de trabalho extremamente coletiva. A gente não gosta que a criança trabalhe sozinha, ou o adolescente trabalhe sozinho. Por quê? Primeiro, a gente está no mundo coletivo. Segundo, em algum momento, esses jovens vão ser inseridos no mercado de trabalho e no mercado de trabalho todo mundo trabalha em equipe, todo mundo trabalha junto. Além do que, você tem que aprender também a respeitar o limite do outro e o seu próprio limite. Isso você consegue com trabalho coletivo. Tá? E aí o que a gente também procura fazer sempre é explorar qualidades dos diferentes alunos que a gente tem. Então você tem lá uma equipe trabalhando, você tem um que tem facilidade com cálculo, outro que tem facilidade com montagem, outro que programa melhor, um outro consegue organizar as informações de um jeito maravilhoso. E você vai juntando aquilo de forma que eles percebam que eles juntos conseguem muito mais do que cada um individual. Essa é a ideia, essa é a base do nosso trabalho. Além de também sempre tentar criar um ambiente familiar. As pessoas são nomes, elas têm vontades, elas têm necessidades. E a gente trabalha e respeita isso o tempo inteiro. A ideia é, você como indivíduo está trazendo aquilo que você sabe e também tem que encontrar no grupo que está ali aquilo que você necessita. Se não ocorrer essa troca, aí não está sendo legal. Então isso, quando a gente vai para um torneio, até competição para a gente, ela é muito mais do que trazer ou não um troféu, uma medalha. O objetivo é justamente encontrar um objetivo comum que sirva para divertir todo mundo que está ali. Esse é o objetivo. Então, o que é legal é que tem crianças, por exemplo, que elas sabem que tal competição favorece muito mais um do grupo do que o outro, mas eles ainda assim eles ajudam, mesmo eles não gostando muito do que vai ser feito, porque eles gostam de estar no grupo. Essa é a ideia, entender que eles são quase que uma família. Que existe a frase é perigosa que eu vou dizer, mas existe um bem maior, existe algo acima do indivíduo. E isso que a gente procura passar o tempo inteiro para eles. Sim, é fundamental. Isso não tem como não acontecer se você pega o seu trabalho num trabalho coletivo. É óbvio que não é a única maneira de se trabalhar. Existem, assim, escolas de robótica, de ensino de robótica, ou até de programação, que focam no indivíduo.
não é o que a Atitude Terra prega. Aí você vai encontrar no mercado diversas opções. Nós pregamos um trabalho social e coletivo. Tem gente que prefere um trabalho individual, não é o nosso caso. Existem diversos torneios, diversas competições, diversos momentos em que as crianças são postas à prova. Existem pessoas que organizam esses eventos. E para que servem? O que são? Na verdade, assim, se criam desafios e esses desafios são colocados para um grande público. E esse público, formado pelas crianças, né, tenta resolver esses desafios. Pode ser o quê? Por exemplo, uma competição de robôs que tem que seguir uma linha sem se perder. Quem conseguir cumprir o percurso no menor tempo acaba vencendo. Ou então desafios de sumô, onde, como uma luta de sumô mesmo, né, 2 robôs entram em combate e um tem que tirar o outro de um círculo. Tem provas onde o robô ele tem que resgatar objetos dentro de um ambiente que simula um acidente. Tem provas onde são criadas mesas de obstáculos, de atividades, e conforme o robô vai executando atividades, ele vai ganhando pontos. Então são criadas diversas competições e aí as crianças elas constroem robôs para resolver esses problemas que aparecem. Bom, eu atuo como professor ligado à robótica, acho que desde 2004. 2004 ou 2005 foi quando eu comecei e, assim, o que eu aprendi? Aprendi muita coisa. Eu diria que aprendi a atuar menos e deixar mais o aluno fazer. Eu aprendi a observar mais, a ter mais paciência com o que vai ser produzido, a entender que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa aprende uma coisa no seu tempo, na sua velocidade. Acho que isso foi o maior aprendizado que eu tive nas minhas aulas de robótica. Nesse tempo todo, você percebe que crianças que às vezes demoram para engrenar, de repente elas dão saltos tremendos, ou então que você não pode fazer aquilo para um aluno, você tem que deixar ele refazer aquilo 1 milhão de vezes, porque só assim ele vai perceber o que está acontecendo de errado. Então essa paciência que foi o meu grande aprendizado com o tempo. Alex, muito obrigado pela sua discussão. Até então está muito interessante para todos nós. Mas precisamos dar uma pausa, porque pensar e conhecimento é algo que é necessário uma reflexão. Voltamos daqui a pouco no nosso próximo bloco. Até daqui a pouco. Ok, estamos retornando à nossa conversa. Alex, são os 2 conceitos que aparecem o tempo inteiro interligados, só que eles realmente não são a mesma coisa, né? Ciência é tudo aquilo que o homem sabe. Então você toma a ciência, você tem conhecimento de algo. Então qualquer saber humano está dentro da ciência. Já a tecnologia é a aplicação. Muitas vezes você consegue aplicar alguma coisa sem exatamente saber como ela funciona. Então é muito legal quando você consegue saber o que é e consegue aplicar aquilo. Aí você está no mundo perfeito. Tá? Mas às vezes você tem conhecimento de algumas coisas e não consegue aplicar, ou às vezes você consegue aplicar coisas e não sabe ainda. A ideia, o conceito de ciência e tecnologia é você unir os dois, saber o que é e conseguir aplicar. Assim, quando você pensa em robótica, você está com ciência e tecnologia desde... Se você vai dar uma aula básica de eletrônica, como é que funciona uma campainha? Você sabe que pessoas precisam ser avisadas de alguma forma que alguém chegou. Então você vai, isso é da ideia, o conhecimento que pessoas ouvem, por exemplo. A gente sabe que pessoas ouvem, então você pode associar isso ao quê? Ao apertar um botão, um barulho é produzido. E aí você parte desse conhecimento de que pessoas ouvem e que tem um barulho conhecido, que vai ser definido como a sua campainha, você vai criar um sistema onde você vai fazer com que um botão, ao ser apertado, produza um som onde a pessoa está dizendo que alguém chegou. E a pessoa que ouviu aquele som vai saber que é aquela campainha porque ele está acostumado com aquele som. Isso é um exemplo básico de aplicação. Assim, como é que a gente trata isso? Na verdade, a gente procura o tempo inteiro
os porquês. A gente pensa o seguinte: colocar a mão na massa é a parte, entre aspas, divertida, é a parte que a criança vai querer, que o adolescente vai querer, mas ele tem que saber o porquê também. Então a gente tem ali a tecnologia, é muito legal você ver, pega um robozinho de qualquer que seja a plataforma, feito com Lego, feito com Arduino, feito com sucata, feito com diversos outros kits comerciais. Você aperta um botão, faz um barulho, ele anda, ele faz... Isso é muito legal de se ver, a criança vê aquilo como um brinquedo. Essa é a parte da tecnologia que está ali pronta, fechada na mão dele. Agora, entender como aquilo funciona e saber que o programa que ele faz vai gerar uma alteração naquilo. Esse é o nosso trabalho durante a aula, é fazer ele entender como é que as coisas funcionam, como é que a ação dele vai modificar aquilo que inicialmente ele vê apenas como um brinquedo. E aquilo passa a ter então outro significado. A ideia é que o conhecimento seja completo, que ele tenha total controle daquilo que ele está produzindo. E mais importante do que isso, o principal é quando as coisas não funcionam. Quando não funciona, a ideia é o quê? Que a criança, que o adolescente, que o participante ali da aula, consiga descobrir por que deu errado. Quando ele começa a pensar no que deu errado, é sinal de que ele já entendeu o funcionamento, que ele já sabe, ele já dominou aquela ferramenta, tanto do ponto de vista da ciência quanto da tecnologia. Os campeonatos eles seguem a mesma lógica de acerto e erro. Então, por exemplo, provas de seguidores de linha, elas são sempre uma competição de você com você mesmo. O seu robô que completa um percurso hoje, ele pode ser programado de um jeito diferente para que ele consiga completar o percurso de maneira mais rápida amanhã. A estratégia que você usa para resolver uma série de desafios, uma mesa de desafios, pode mudar, a sequência de desafios pode te fazer produzir mais ou menos pontos. Você vai criando estratégias, construindo coisas novas, a partir do momento que você vai aprendendo coisas novas. Você vai trazendo coisas diferentes para os seus robôs a partir do que você vai aprendendo. Você vai dando um passo por vez. Bom, a gente tem o site da empresa, o www.atitudeterra.com.br, e a gente também tem um canal no YouTube. No canal do YouTube até a gente faz um trabalho um pouquinho mais profundo com a ideia de alfabetização tecnológica. A gente tenta mostrar para as pessoas através dos vídeos que a gente produz que ciência e tecnologia elas fazem parte do dia a dia, não é algo de outro mundo. Que conhecer algo faz parte do cotidiano, todo mundo deveria saber. Então a gente produz vídeos. A gente tem vídeo que sai toda quarta-feira e todo domingo sai um vídeo novo no canal. E aí temas diversos, ou robótica, sobre ciência, ou sobre curiosidades gerais. O canal é youtube.com/atitudeterra. Bom, primeiro precisa voltar um pouquinho no tempo e entender como é que isso chegou. Veio um período em que, na verdade, começou a ter uma ânsia por trazer a tecnologia para dentro das escolas. E aí as escolas começaram primeiro a ter as aulas de informática, então toda escola tinha aula de informática, montaram seus laboratórios, tal. E depois de um tempo isso passou a não ser suficiente. O primeiro passo que veio com isso foram, então, as escolas de robótica. E o que se ensinava nessas escolas? Em geral, nessas escolas, primeiro, quase sempre eram com os kits da Lego mesmo, que são os kits mais populares, tá? Esses kits, eles formados com peças, brinquedos, que todo mundo está acostumado a usar, assim, crianças já tinham contato, e eles acabaram evoluindo para um material de robótica que foi desenvolvido pela Lego em parceria com o MIT. Esses kits eles podiam ser programados, eles tinham sensores, eles podiam virar carrinhos programáveis e por aí vai. Justamente nessa época também se criou uma grande competição mundial, isso não no Brasil, quer dizer, não só no Brasil, chama First Lego League. É uma competição que envolve robôs feitos com material Lego. E isso ajudou a popularizar ainda mais o material da Lego, que está na sua terceira geração. Tá? Esse é o material mais comum, mais popular, e acaba sendo também um dos mais caros.
Existem outras plataformas que são extremamente úteis, extremamente interessantes e custam muito menos. Acho que o mais simples mesmo é o uso de Arduino, que é um material open source. Né? A Arduino é uma placa de prototipagem desenvolvida na Itália, e você encontra a placa a partir de 50, 60 reais, você já consegue comprar, aí você vai comprando o material que você precisa. Então você consegue fazer robôs, consegue fazer alarmes, consegue fazer muita coisa com isso. O tipo de material utilizado, ele também acaba fazendo com que modifique o perfil da aula que é dada. Porque assim, existem materiais que eles abraçam uma ideia coletiva, né, e materiais que são mais individuais, e aí depende muito do que se pretende. Por exemplo, nós na Atitude Terra, a gente usa mais de uma ferramenta, a gente não é preso a nenhuma plataforma, é muito mais o projeto que o aluno traz para a gente, que a gente acaba desenvolvendo, mas a gente gosta do trabalho coletivo. Existem lugares, tem muitas escolas de robótica que trabalham com o aluno individual, ele e o computador. Ele vai fazer o robô dele, ele vai aprender a fazer uma coisa estanque, uma coisa fechada. Tá? Seria essa grande dicotomia. Você tem o ensino calcado em alguma coisa coletiva, onde se aprende no grupo, e o ensino calcado no indivíduo, onde o indivíduo vai para aprender alguma coisa e ele toca a vida dele sozinho. Acho que ficou claro, né? Espero que sim. A gente acredita na Atitude Terra que tudo aquilo que você sabe faz parte da sua vida e você pode aplicar em um momento ou em outro. Então, às vezes conhecimentos simples, né, como, por exemplo, colocar sal na água vai alterar a temperatura em que a água vai ferver ou não? Por que que não se deve, ou então, pensando agora, essa moda, Masterchef, por exemplo, programas de culinária, tem um monte, aí tem lá as pessoas discutindo se coloca ou não sal na água quando vai fazer o macarrão. Tem conceitos científicos que explicam isso, e a ideia é que as pessoas passem a perceber, porque existe uma lacuna tremenda ainda hoje no nosso país, onde as pessoas não percebem que aquilo que elas aprendem na escola é para ser levado para a vida, e não para ficar fechado dentro de um universo onde ele só vai usar aquilo se ele for seguir aquela área. Aquilo que você aprende em história, você tem que aplicar no seu dia a dia. O que você aprende em geografia, também. Tudo aquilo que você vê, todas as disciplinas que você tem, elas fazem parte da sua formação e você tem que aprender a usar isso. Na verdade, o que a Atitude Terra faz o tempo inteiro é tentar mostrar para as pessoas que elas podem aplicar no dia a dia aquilo que elas veem, observam. E parece que no Brasil as pessoas têm medo de saber. É estranho isso ainda, a gente encontrar pessoas que elas parecem realmente que elas têm medo de demonstrar que elas sabem alguma coisa. E o motivo disso até hoje a gente não sabe, mas a gente luta contra isso o tempo todo. Pois bem, tudo que é bom dura pouco. E foi muito interessante nossa discussão de hoje. Então, nós do canal do Conhecimento de TV e Rádio Dirigível da Ciência e Tecnologia, estamos encerrando mais uma produção de conhecimento. Quem gostou, comentem o que vocês acharam sobre o nosso programa e, em breve, o nosso dirigível estará por aí falando de outros assuntos importantes. E lembre-se, como dizia as pirâmides, conhecimento é poder, mas poder transforma, principalmente quando se compartilha aquilo que é fundamental para as novas gerações. Obrigado pela sua participação e audiência e até o próximo Dirigível da Ciência. Podemos partir, senhor maquinista?